deputados. Arthur Lira, presidente da Câmara, adiou, sem data marcada, a votação do PL das fake news. O próprio Orlando Silva, relator, pediu que o texto fosse retirado. Ah, por que isso, Reinaldo? Bem, porque o texto seria derrotado. Uma derrota, sim, do governo Lula, sem dúvida, porque o governo apoiou o texto, mas também de outras lideranças, inclusive de Arthur Lira. Ele se empenhou pessoalmente na aprovação. E parecia que ela era relativamente tranquila até. Afinal, precisa de maioria simples, estando lá metade dos parlamentares pelo menos, né? Metade arredondado para cima, 257 deputados e pronto. Mas, nos últimos dias, houve uma mobilização das plataformas, das redes, dos serviços, dos provedores, como nunca se viu. Uma coisa absurda. E, infelizmente, apelando também a fake news. Pra vocês terem uma ideia, uma associação aí que reúne as grandes divulgou um documento que depois o Deltan Dallagnol até vocalizou, dizendo que se o PL fosse aprovado, poderia haver censura à Bíblia. Isso estava lá. O próprio Google remetendo para um link que chama PL da censura, colocando, indicando a leitura, publicando o link da leitura de um manifesto contra o PL na sua página inicial de procura. Articulação com outras redes, indícios de manipulação por intermédio de algoritmos para multiplicar a leitura daqueles textos contrários à aprovação do PL. Bom, nada disso caracteriza, me parece, boas práticas, né? Quando menos se tem aí um indício de abuso do poder econômico. Lembrando que essas empresas são privadas, mas exploram um serviço que é de natureza pública. E eu disse ontem aqui que, embora o artigo 19 do Marco Civil da Internet não preveja responsabilização civil para essas empresas, a não ser que elas se neguem a cumprir uma ordem judicial, isso não vai ficar assim se o Congresso não mexer. Sabem por quê? Porque isso é inconstitucional. E se as empresas se negarem a tomar providências, há outros caminhos a que o Supremo pode apelar. Por exemplo, estender aquilo que prevê o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, estender para as Big Techs. Então há caminhos. E aí, eu digo o seguinte, vitória formidável das redes, conseguiram fazer com que não se votasse o texto. Mais ou menos. Eu acho que pode ter sido uma derrota. Porque aí é preciso ler o voto do Alexandre de Moraes, que determinou que a Polícia Federal, em 5 dias, ouça os respectivos presidentes ou correspondentes das Big Techs. E não só, mas um conjunto lá de medidas. Mas aí é preciso ler a construção do voto do ministro. E lá ele está dizendo, eu estou determinando que essas pessoas sejam ouvidas no âmbito dos inquéritos 4781 e 4784. E diz com todas as letras, essas empresas precisam ser investigadas. Me parece que elas já estão agora na condição de investigadas. Uma das coisas, insisto, que as empresas temiam era a responsabilização civil. Que é o quê? Responder por danos que você provoca. Ainda que, eu não contrariei nenhuma decisão do judiciário. Sim, mas provocou danos, mesmo sem contrariar. Todos nós estamos sujeitos a isso, por que não elas? E aí o ministro escreve lá, né, que a instrumentalização dos provedores, redes e serviços de mensageria, adoro esse nome, pode ensejar responsabilização civil e administrativa. Lembrou que a Constituição não permite o discurso de ódio, de violência, que campeia nas redes, mas a Constituição impõe a responsabilização. Mas então as empresas não podem ter uma opinião? Pode. Claro que elas podem ter uma opinião. Agora, essa opinião tem de se expressar por meios lícitos. E, como direi, com paridade de armas. Já que exercem um serviço que é
de natureza pública. Ganharam, insisto, acho que perderam. Também nesse voto, escreve Alexandre de Moraes, que a responsabilização das empresas se dará ou pela via congressual ou pelo judiciário. E ontem eu expliquei aqui, vocês podem até ouvir o comentário de ontem, os caminhos que há para isso. Acho que foram longe demais, muito certas do seu poder incontrastável. E toparam com o paredão. É isso aí.